Muito bem, gurizada, estamos entrando no ar, segunda-feira, com o programa Virando o Jogo. Grêmio, bicampeão da Recopa Gaúcha 2021, o Internacional que vive momentos de crise e instabilidade na comissão técnica. Reuniões acontecem hoje com direção do Internacional e departamento de futebol para a definição dos rumos do treinador Miguel Ángel Ramírez, o Ipiranga, que convenceu fora de casa, venceu o Mirassol por 2-1 e o Atlântico que ficou no empate em 1-1 contra a equipe do Marreco. Muita informação sobre seleção brasileira, o caos na seleção brasileira, Rogério Caboclo que foi afastado por denúncias de assédio sexual e que Tite, que comandou o jogo na sexta-feira, na vitória do Brasil, da seleção brasileira para cima do Equador, e que na terça-feira comanda o Brasil contra o Paraguai, na capital paraguaia, Asunción, segundo jogo, na sequência das eliminatórias da Copa do Mundo, antes do início da Copa América. Os jogadores vão jogar ou não? Essa que é a dúvida de todo mundo. Mas vamos começar falando sobre coisa boa, sobre o Ipiranga, que jogou no sábado, o jogo que acontecia às 17 horas lá em São Paulo, contra uma das equipes mais poderosas deste grupo. Na minha opinião, o Mirassol é uma das equipes que vai brigar não só nesse grupo pelas primeiras posições, como também para o acesso para a Série B do ano de 2022. É um time que tem potencial para isso, e o Ipiranga ia com uma equipe muito semelhante à que entrou em campo contra o Paraná. Foi o que o Júnior Rocha montou para esse jogo contra o Mirassol. Nós tínhamos David no gol, Muriel pela lateral direita, Canu e Reinaldo, e pela lateral esquerda a grande dúvida, porque o Jonathan tinha sido expulso no jogo contra o Paraná, recebeu o cartão vermelho, segundo amarelo e consequentemente o cartão vermelho, e acabou acabou ficando fora dessa partida. Ficava a dúvida se é Diogo Porfírio, que foi contratado recentemente pelo Ipiranga para atuar pela lateral esquerda, era o mais cotado. Eu imaginava que o Júnior Rocha ia colocar ele, colocou o Hevson, um bom jogador, fez uma partida até regular, acho que fazendo jus ao que foi a partida contra o Paraná. O Hevson entrou no segundo tempo e foi definitivo com uma batida de falta, uma das mais bonitas que eu já inclusive falei na semana passada. Pelo meio campo, com dois jogadores um pouco mais defensivos, ele jogava com Clayton e com o Mikael que fez uma partida muito boa no primeiro tempo, com essa tentativa de chegada. O Mikael, que em um primeiro momento eu até achei no Campeonato Gaúcho que era um jogador um tanto quanto defensivo, jogava um pouco mais recuado, ele tem ido um pouco mais à frente, e foi assim que saiu o primeiro gol do Ipiranga. Mais à frente, Dija Baiano, o Sodré, que foi opção no lugar do Fidelis, muito inteligente eu acho o Júnior Rocha, para não começar queimando o Sodré, que chegou também para a disputa do Campeonato Brasileiro Série C 2021, já queria colocar ele num jogo muito difícil contra o Paraná Clube. E jogou na confiança do Fidelis, que já tinha sido capitão do time do Ipiranga em algumas temporadas anteriores, um jogador que tem muita referência nesse time do Ipiranga. Foi na confiança, conseguiu vencer o Paraná. E nesse jogo ele foi um pouco mais ousado, mesmo contra um adversário muito poderoso. Aí vai da estratégia do treinador, que funcionou muito no primeiro tempo. No segundo, nem tanto, com o Djabaiano, Luiz Soares e com o Sodré ali jogando por dentro, lá na frente o Diego Quirino. E aí vai, mais uma vez, na conta do treinador, porque o Cristiano no Campeonato Gaúcho era muito questionado. Quem deve ser o titular? O Cristiano ou o Diego Quirino? Eu até gosto do Quirino, porque em 2019 foi um jogador que eu acompanhei, eu acho que ele tem um potencial para jogar ali como camisa 9. No primeiro tempo, o Ipiranga fez um primeiro tempo muito bom, eu acho que o Ipiranga conseguiu surpreender o Mirassol, chegando muitas vezes na área adversária, com finalizações de média e longa distância. Foi assim que saiu o primeiro gol. E o segundo, em uma jogada do Quirino, com presença de área. Na linha da pequena área, o Mirassol falhou, a defesa do Mirassol falhou? Sim, mas o Quirino estava lá para guardar, e o Ipiranga conseguiu no primeiro tempo fazer essa vantagem dos 2-0, surpreendendo o Mirassol, e no segundo tempo aí sim veio para atacar. Eu acho que o Ipiranga soube sofrer, porque o Mirassol fez um segundo tempo extraordinário, um segundo tempo com muitas bolas contra a defesa do David, conseguiu diminuir o marcador, porque teve uma bola que foi mal afastada, o Reinaldo tentou tirar, a bola acabou batendo no David, acabou entrando, e o Ipiranga acabou sofrendo gol. Mas é o primeiro gol que o Ipiranga toma no Campeonato Brasileiro Série C. Ou seja, são 2 partidas, 2 vitórias. Isso nós vamos pensar numa tabela, já fazendo uma projeção da tabela do Campeonato Brasileiro, e visto que no próximo final de semana o Ipiranga enfrenta um adversário tão poderoso quanto, que é o Criciúma, as 2 vitórias foram excepcionais para o Ipiranga, que começa com o pé direito para muita festa da direção e muita festa também do grupo de jogadores. Mais uma daquelas fotos para tirar e para ficarem guardadas. Falar sobre o Atlântico, porque o Atlântico
que vinha de uma vitória na Liga Nacional, jogava 2 jogos fora de casa, venceu os 2, jogou no meio de semana, jogo ali na Liga Gaúcha, estreia contra o Horizontina, com um time um tanto quanto modificado, alguns jogadores da base integrando ao grupo, porque o calendário é muito apertado. Amanhã, inclusive, já tem jogo da Liga Gaúcha, imagino que deve ir o Thiago Halpe com um time bem parecido com o que foi o jogo da estreia. O Thiago Halpe falou sobre essa partida com o Marreco, que terminou com números finais para 1-1. O resultado não foi, né, o que nós gostaríamos, obviamente. A gente gostaria de seguir a nossa crescente com vitórias, né, e vencer o jogo de hoje. Não aconteceu, infelizmente a gente empatou, sofreu um gol logo em seguida que tinha feito nosso, um momento ruim, né? Nunca é bom, nunca tem um momento bom de tomar gol, mas ali no momento que a gente ia fazer ele sair um pouquinho lá de trás, né, porque estariam perdendo e eles já fizeram gol em seguida. Mas valeu pelo empenho, pela luta, o time criou bastante, uma série de chances desperdiçadas e, como eu disse no início, não foi o que a gente gostaria, mas seguimos a nossa caminhada e confiante para terça-feira fazer um grande jogo e vencer aqui pelo estadual. Tem as palavras do técnico Thiago Halpe, que falou e destacou essas chances criadas pelo Atlântico. Um primeiro tempo muito enroscado, com muitas faltas feitas. O time do Marreco é um time que está brigando nessa Liga Nacional, não vem fazendo uma boa campanha. E que tem um goleiro que eu sempre gostei, sempre fui muito fã do Ale Falcone, desde a época que jogava na CBF, tem passagens bem interessantes, aí não só no Rio Grande do Sul, como também no futsal nacional. E ele foi decisivo na partida de ontem com o Marreco. Ele defendeu várias vezes, o Atlântico conseguiu abrir o marcador, depois tomou um gol do Capa, funcionando a lei do ex, uma batida sem muito ângulo, que o goleiro Thiago estava junto, colado com a primeira trave, acabou batendo nele e indo para o gol. O Thiago Halpe é um baita cara. O Thiago Halpe, ele tem uma passagem curta, ele é um treinador muito jovem, ele começou há pouco tempo como treinador profissional, com uma passagem muito interessante no Tubarão, e eu insisto em falar isso porque eu conversei com uma fonte que me passou lá de dentro do Atlântico, que o Thiago Halpe é um cara que no vestiário ele é muito técnico. Ele é muito técnico, ele sabe o que está falando. O Giba era um treinador que tinha um pouco mais desse ambiente do vestiário que ele já conhecia, porque ele foi jogador, o Thiago Halpe também foi jogador, mas o Giba ele tinha uma identificação com o Atlântico. Ele jogou aqui, ele tinha um carinho com a torcida do Atlântico, talvez isso possa ter até sustentado ele em 2019, quando a coisa não ia andando, e ele mostrou que tinha o grupo em suas mãos e conseguiu até títulos em 2019. Em 2018 acabou batendo na trave, chegando em várias finais, um time para entrar para a história do futsal nacional em 2018, em 2019 o Giba fica, mas chegou em alguns momentos até receber muitas críticas do torcedor no Caldeirão do Galo, lá dentro do Caldeirão do Galo, fora a Giba, e o Thiago Halpe chega para fazer com que o Atlântico consiga retomar esses rumos, e principalmente na Liga Nacional. Eu acho que não foi um resultado de todo ruim, um empate contra o Marreco, até porque o Atlântico está na vice-liderança da Liga Nacional no grupo B, e o primeiro lugar está aí com a CBF, campeã gaúcha em 2020. Vai ser difícil tirar essa primeira colocação, ainda mais que tem o Juventude, o próximo adversário do Atlântico na Liga Nacional. Vai ser duro. Mas vamos falar sobre dupla Grenal, porque o Grêmio é campeão da Recopa Gaúcha. O Grêmio que conseguiu esse resultado 3-0 com facilidade. Santa Cruz, terceirona gaúcha, ia ser complicado se o Grêmio não tivesse vencido Santa Cruz. O jogo aconteceu no domingo, 10h30, num horário um tanto quanto peculiar, mas que o Grêmio conseguiu na manhã de domingo levantar mais um caneco. Em 12 jogos, o técnico Thiago Nunes soma 2 troféus erguidos, estava afastado por conta da Covid-19. Quem esteve à beira do campo não foi nem o seu auxiliar técnico, foi o analista de desempenho. Vamos ouvir o que falou ele, que esteve sob o comando dos 3-0 o Grêmio em cima do Santa Cruz. Uma oportunidade muito boa, né, para a gente observar alguns atletas jogando, iniciando a partida, né, como que eles se portam numa final de campeonato. Importante também o suporte e o apoio, né, de jogadores mais experientes que vem jogando, e todos estão muito felizes, né, pela conquista e pela oportunidade também de atuar, né, num jogo desde o início. Enfim, é oportunidade para todos. Nós temos um grande grupo de atletas e foi muito importante a presença e a participação de todos, tanto dentro de campo quanto fora de campo.
Tá aí as palavras do analista de desempenho, teve que assumir essa bucha depois que vários jogadores... Olha, a crise em que o Grêmio passou pela questão da Covid é uma coisa muito relevante a ser discutida. Já passou, estão em recuperação, o departamento médico informou que a situação de saúde dos jogadores, principalmente do treinador Thiago Nunes e dos demais da comissão técnica, é saudável. Os jogadores, inclusive, já estão no centro de treinamentos, o presidente Luiz Carvalho, já estão bem até correndo, segundo o que disse o vice de futebol, Marcos Helley. Agora eu chamo a atenção para essa foto aqui. É uma foto em que o Pedro Jeromel, capitão que esteve no banco de reservas e que trouxe junto com ele um dos membros aí do Grêmio que estava afastado pela Covid-19 e vários jogadores das categorias de base do Grêmio. Essa foto é emblemática em vários aspectos. O Grêmio tem tido, nesses últimos anos, uma fama por revelar jogadores, por colocar jogadores não só para o mercado europeu, para o mercado nacional, mas também por colocar jogadores no seu time principal. Foi assim com vários destaques, principalmente jogadores do ataque. Tem agora jogadores que fizeram até parte desse 3-0, o Léo Pereira, o Léo Chu, o Luiz Fernando, jogadores importantíssimos. E o Grêmio mostra que sim, as suas categorias de base não passam apenas por discurso. O vice-presidente de futebol do Grêmio, Marcos Hermann, falou sobre esse uso das categorias de base e sobre a importância de colocar mais um título no seu acervo. Vamos ouvir o que disse Marcos Hermann. É muito importante ganhar a Recopa. É um troféu e é muito bom ganhar troféu. Esse troféu vai ficar para a história do clube, vai lá para o museu. E importa isso, é ganhar sempre, é criar uma mentalidade vencedora, né? Nós estamos trabalhando muito nisso, em passar essa impressão. A comissão técnica, a diretoria quer passar justamente essa impressão que todo troféu, toda competição é importante, no sentido de a gente caminhar com uma mentalidade vencedora e buscar sempre coisas maiores. Essa é a primeira coisa. Segundo, o Zezinho tem, que nas minhas contas, 48 anos de clube. Pode até ser que seja mais, mas ele, nas minhas contas, tem 48 anos de clube. Foi uma homenagem muito bonita dos jogadores. Ele passou um ano fora por conta da pandemia, de resguardo. E aí, por conta dos jogadores, eles convidaram o Zezinho a receber o troféu em nome do clube. E eu achei uma homenagem linda e muito pertinente. Nós tínhamos a intenção de colocar o elenco principal, porque nós achamos que a Recopa é importante. Ela vai fazer parte do nosso acervo de títulos, e nós, desde o princípio, queríamos isso. Por outro lado, também, nós achávamos importante que muitos jogadores que fazem parte do elenco principal, que é o que nós trabalhamos durante toda a semana, ganhassem minutagem e mostrassem um pouco mais do que eles são capazes numa partida oficial valendo o título, né? E até porque nós estamos assim, super satisfeitos com o andar dessa carruagem dos jogadores mais jovens, que foi no início do ano, isso foi estabelecido como estratégia institucional do clube, a fazer esse grupo de jogadores, a transição, subir definitivamente, que nós tínhamos jogadores no limite e que nós queríamos expô-los por acreditar que eles eram capazes de mostrar o que estão mostrando. Então foi intencionalmente a intenção do Conselho de Administração trazer esses jogadores alguns meses atrás. Isso foi uma diretriz do clube, e o Thiago percebeu isso muito bem, comprou a ideia junto conosco e está colocando os jogadores, e eles estão dando esse retorno que eu qualifico de excepcional. Estou muito satisfeito, particularmente, acho que a comissão técnica também, a direção com certeza está, e espero que o torcedor também. E acho que esses jogadores, a tendência deles é crescer muito, tá? Enfim, hoje eu não gosto de usar a expressão alternativa, assim, porque talvez, enfim, eu entendo a expressão, mas nós temos jogadores aí que logo, se já não estão, vão disputar a posição de titular e logo tem alguns que vão entrar no titular, eu imagino, ou pelo menos dentro desses campeonatos que tem tantas partidas, não serão muito mais aproveitados. Não consigo imaginar um jogador desse que jogou hoje que não seja aproveitado em algumas dezenas de partidas durante o campeonato.
todo o elenco vai jogar algumas dezenas, porque isso faz parte, isso é um campeonato, só o Campeonato Brasileiro, nós temos mais 37 partidas pela frente, mais a Sul-Americana, mais a Taça do Brasil, nós temos 50 partidas. Então eu acho que não tem surto, são casos que o Brasil acontece, no mundo está acontecendo, e nos escapou esse caso. Quanto ao retorno, o Thiago estava por até possivelmente poder estar hoje conosco, mas eu acho que amanhã já trabalha normalmente. O Evandro e o Kelly vão levar assim, mais 2, 3 dias, pelo menos, e os jogadores já estão trabalhando. Ontem, trabalhando fisicamente, eu vi lá o Ferreira, o Diego e o Rafinha, aliás, correndo muito. Parece que não... É incrível, porque eles parecem que não sentiram nada, estão ótimos e correndo, e se fosse necessaríssimo, talvez até pudessem ser escolhidos para hoje, mas obviamente que não é, estão fazendo um ciclo de recuperação que é, enfim, necessário. Eu só não vi o Luiz Fernando realmente ainda não estava liberado, deve acontecer isso amanhã ou no máximo terça-feira e volta ao plantel. Ricardinho estava aí, né, dizendo que estava com Covid, não tem nada de Covid, não teve alarme falso, que às vezes dá o falso negativo ou falso positivo, mas ele está com a gente aí. Eu não sei se eu esqueci alguém, mas o Chapecó, sim, o Chapecó começou, foi o processo descoberto ontem, ele vai ter aí os 10 dias regulamentares até fazer o teste para, enfim, ser liberado de novo para os trabalhos. Vice de futebol do Grêmio, Marcos Herman, falou muitas coisas, e entre essa coletiva que aconteceu depois do jogo do domingo, que reunia nessa Recopa Gaúcha, o campeão da Copa Federação Gaúcha de Futebol, Santa Cruz, e o campeão estadual 2021, que era o Grêmio. Ele falou também sobre esse uso das categorias de base, normalmente isso passa pelo discurso, mas nós vemos no time titular vários jogadores que saíram dali, Léo Pereira, Gui Azevedo, mas eu chamo a atenção para 2 jogadores em especial, o Vitor Bobson e o Fernando Henrique, 2 volantes que são futuros promissores aí, jogando no meio campo do Grêmio. O Matheus Henrique está na seleção brasileira, o Darlan que está jogando muito bem, mas eu chamo a atenção para essa foto aqui. Já que o Marcos Herman falou, está aqui o Marcos Herman e o Thiago Reck, um que é o presidente de Santa Cruz e o outro, o Marcos Herman, que é o vice de futebol do Grêmio, que já esteve trabalhando aí no Conselho de Gestão há muito tempo. Agora, o Thiago Reck é uma dessas histórias aí que o pessoal do interior, sem dúvida alguma, deve chamar muita atenção, porque o cara, em 2012, ficou conhecido num jogo emblemático que o Santa Cruz foi goleado por 4-1 no Estádio Olímpico Monumental em 2012, e ele era o único torcedor do Santa Cruz no Estádio Olímpico. E depois, anos depois, em 2021, ele, como presidente do Santa Cruz, estava frente ao Grêmio como presidente, disputando o título da Recopa Gaúcha. Não deu. Infelizmente, o Grêmio acabou superando e mostrando favoritismo. 3-0 o jogo, o Grêmio acabou convencendo, mais um título que entra para a conta do Grêmio, que teria um jogo do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, que foi adiado. Agora nós vamos falar sobre o Internacional, que vive momentos de instabilidade quanto à sua comissão técnica e quanto ao trabalho do técnico Miguel Ángel Ramírez, que soma, empilha resultados adversos, instabilidade, falta de convicção na escalação. O jogo do Fortaleza era um jogo até que não tão importante, pensando em campeonato brasileiro, e por isso ele focou no jogo contra o Vitória e começou com pelo menos 7 jogadores do time titular do banco de reservas, para poupar o Internacional, e segundo explicações do próprio Miguel Ángel Ramírez, porque o time estava fisicamente cansado. Tá aí, o Internacional acaba tomando uma goleada histórica, beirando o ridículo. Eu quero ver o que disse o treinador Miguel Ángel Ramírez. No, porque ya esa pregunta cuando ganamos el partido pasado no me la hicieron. Entonces, las veces que hemos ganado y que hemos sido superiores, o incluso que hemos estado ganando en el partido, no era la pregunta o la cuestión de que no estuvieran entendiendo. Hoy creo que desde el inicio no hemos estado bien, y yo primero. Sí, y para mí
estoy de acuerdo con eso. Sí, para mí como entrenador yo creo que también. Y en eso soy el primero que, en todo momento, también cuando hemos ganado, cuando llego a casa no paro de darle vueltas a lo que hago mal y en qué puedo mejorar, y en ese camino que yo estoy siguiendo como entrenador de aprendizaje. Tengo que aprender de los golpes que me da el mundo profesional, y seguramente hoy sea el más duro, el peor, y lo primero que yo como entrenador, el máximo responsable de todo, el pedir disculpas a una hinchada, a una afición que hoy pues seguramente es de sus peores días, ¿no? del tiempo reciente. Entonces, creo que no, que en el sentido de que no estén entendiendo, no creo que va por ahí, porque ya han dado señales, salvo hoy, es decir, que no hemos estado cerca de ganar el partido en ningún momento. Todos los demás partidos, incluso los que no hemos ganado, el equipo estaba sabiendo ejecutar lo que habíamos practicado, así que no, solo hoy no fuimos capaces de hacer lo que el plan de juego. Momentos de muita pressão lá para os lados do estádio Beira-Rio. O senhor Miguel Ángel Ramírez, pela primeira vez em uma entrevista coletiva, ele assumiu a responsabilidade pelas escolhas fracassadas que teve, em uma delas, e principalmente essa, em começar com um time mal escalado, um time completamente descaracterizado, com pelo menos 7 jogadores do time titular no banco. No segundo tempo ele tentou remediar, e os jogadores claramente não conseguindo se encontrar em campo, desestabilizados emocionalmente. E isso ele tentou explicar quando questionado na coletiva sobre se os jogadores estavam entendendo a sua metodologia de trabalho. Ele disse: olha, mas quando vencemos ninguém fez essa pergunta. O treinador vai ter que se explicar e dar alguma explicação para a direção do Internacional e para o departamento de futebol, que se reúnem na tarde dessa segunda-feira no centro de treinamentos Parque Gigante para resolver e definir talvez a continuidade do trabalho do Miguel Ángel Ramírez. Mas no final do jogo de ontem, na coletiva, João Patrício Hermann, vice de futebol do Internacional, garantiu a permanência do trabalho da comissão técnica. Ele disse: não faremos mudança na comissão técnica. Vamos ouvir o que disse o dirigente colorado, para a alegria de alguns e para a infelicidade da grande maioria colorada. Extremamente envergonhados pelo que aconteceu hoje aqui. Eu, seguramente, é a maior vergonha que eu passei na história internacional como dirigente. Não me lembro de ter passado por outra. Quero pedir desculpas para a torcida, para os associados, para as associadas, por essa derrota de hoje, uma derrota que envergonha os colorados, envergonha a comissão técnica, a diretoria e os seus atletas. Miguel tem nosso respaldo, tem trabalhado diuturnamente para implementar o modelo de jogo proposto, tem trabalhado junto com os atletas, junto conosco, buscando soluções para o elenco, buscando soluções técnicas e táticas para o time. Em alguns momentos, esse ano, nós tivemos algumas dificuldades. Essas dificuldades realmente apareceram e nós conseguimos reverter. E o Miguel foi escolhido com a sua comissão técnica para atuar esse ano no Internacional. É uma decisão da diretoria, uma situação já colocada de forma pública. Nós confiamos no trabalho que vem sendo feito, confiamos no trabalho do Miguel. Realmente não é por o dia de hoje que a gente vai fazer alterações nesse trabalho. As alterações sim acontecerão de uma forma muito enérgica internamente. Pode ter certeza, Douglas, que nós não estamos enxergando tudo. Nós não estamos satisfeitos com os resultados. Nós estamos muito constrangidos com a forma como as coisas aconteceram hoje. Alguns erros internos, alguns planejamentos mal feitos. E a gente está internamente apurando todas essas dificuldades, fazendo uma avaliação interna, junto com o nosso conselho de gestão, junto com o nosso executivo Paulo Brax, para que a gente consiga continuar dando mais condições aos atletas. Aliás, atletas que estão lá reunidos dentro do vestiário, numa reunião forte entre eles também, porque realmente
O Internacional, com todo respeito ao adversário, não é time, não é clube para tomar 5-1. Nós temos que reverter com vitórias. Nós temos uma oportunidade grande agora na quinta-feira. É um campeonato importante, a Copa do Brasil, um campeonato que a gente não ganha há bastante tempo. O Miguel preferiu poupar alguns atletas para o jogo que vem de quinta-feira, vindo de um desgaste, uma viagem longa, vindo de uma situação já de um pré-desgaste, e ocorreu essa mudança de estratégia, uma estratégia que realmente não deu certo. Acho que o trabalho do Miguel, sim, tem ajustes a serem feitos, estão sendo feitos internamente. Não acredito que o Miguel seja um treinador inflexível, que não está escutando o seu meio, não está escutando os seus atletas, não está escutando o meio ambiente que ele vive. E as alterações, com certeza, internas serão feitas, estão sendo feitas, já vêm sendo feitas há algum tempo. E sentimos que esse modelo parou de evoluir, deu uma estancada, e a gente precisa, mais rapidamente possível, resolver internamente esses erros, essas dificuldades, né? E entender a cultura gaúcha de jogar futebol e a história do Internacional também. Médio e longo prazo, mas um clube como o Internacional não pode não apresentar resultados. Os resultados vinham vindo, tivemos algumas dificuldades em alguns jogos, mas logo revertemos. Mas hoje, realmente, mostramos fraqueza na forma de jogar, mostramos fraqueza na estratégia de jogo, e isso internamente, junto com o Miguel Ângelo, nós vamos ter que corrigir para que isso não aconteça mais. O Inter é muito grande para tomar uma goleada como essa, e os atletas, podem ter certeza, estão envergonhados também, assim como nós, e a resposta será dada em campo. Estamos extremamente envergonhados pelo que aconteceu hoje aqui. A torcida do Internacional com certeza deve ter ficado enfurecida ontem, na segunda-feira, uma grande maioria quer a demissão do técnico Miguel Ángel Ramírez agora. É bom lembrar que o Campeonato Brasileiro permite apenas uma troca de treinador. A direção do Internacional fica nesse discurso. O João Patrício Hermann falou ontem várias coisas, se queimou e muito, vai continuar a comissão técnica. Ele falou até mesmo uma retomada da cultura gaúcha, dizendo, mas espera um pouquinho, o Miguel Ángel Ramírez não veio para implementar uma cultura europeia, para colocar o futebol europeu. Olha, a situação não é nada boa. E aí, Miguel Ángel Ramírez, cai ou não? Para nós terminarmos, Alfredo Jaconi, de volta à Série A, a elite do futebol nacional. Caxias do Sul recebeu o jogo entre Juventude e Atlético Paranaense. Para a infelicidade do pessoal aqui do interior, o Juventude acabou perdendo por 3-0 do Atlético Paranaense, mas está aí de volta mais um gaúcho na Série A da elite do futebol nacional. E foi assim, terminamos o nosso programa de hoje. Voltamos amanhã para falar muito sobre essa repercussão. Vamos ver se o Miguel ele permanece para mais uma semana, para mais um dia, até a Copa do Brasil na quinta-feira, eu não sei. Mas comemorando o título da Recopa Gaúcha, os tricolores e o Ipiranga com mais uma vitória. Um abraço para todo mundo, até a próxima.